Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a nossa revisão para o brochurão desse bimestre. Então, vou colocar uma apresentação aqui para vocês, com os principais pontos, os mais importantes para vocês estudarem, e vocês vão acompanhando junto comigo. Deixa eu colocar a apresentação do jeito, né, que vocês já estão acostumados. Então, agora vocês já devem estar vendo a minha tela. Eu estou com a minha gatinha aqui, ela vai começar a miar daqui a pouco, vocês não ligam, tá? Então, a revisão para o brochurão. O primeiro conteúdo desse brochurão é o módulo 15, a unidade 15 da apostila, que fala sobre a puberdade. O que é a puberdade? É uma fase da vida do ser humano, que todo ser humano passa, que acontecem muitas mudanças no corpo. É uma das primeiras fases que acontecem muitas mudanças que a gente lembra, né? Quando a gente é bebê, a gente muda muito, mas a gente não lembra. Essa fase é marcada por muitas mudanças que acontecem porque muitos hormônios começam a ser produzidos, ou né, aumenta muito a quantidade desses hormônios, como o hormônio do crescimento. Ele já é produzido no nosso corpo normalmente quando a gente é criança, mas quando a gente entra na puberdade, lá por volta dos 11 anos, ele começa a ser produzido em maior quantidade, lá na nossa hipófise. E o que esse hormônio faz? Ele vai desencadear o alongamento dos ossos, vai fazer com que os ossos fiquem mais compridos, maiores, e vai fazer com que os músculos se desenvolvam mais também. Então vai crescer osso e músculo. Isso faz com que o nosso corpo cresça como um todo. Por isso que chama hormônio do crescimento, né? Outros hormônios muito importantes que estão relacionados com a puberdade são o estrógeno e a progesterona. Esses são produzidos pelos ovários. E o que eles fazem? Lá nos ovários já tem muitos óvulos imaturos que ainda não estão prontos. Esses hormônios, quando aumenta a quantidade deles, eles começam a amadurecer esses óvulos. Esses óvulos vão sendo liberados aos poucos. Então, eles causam o amadurecimento dos óvulos e também algumas mudanças no corpo, que já já nós vamos ver. Um outro hormônio da puberdade é a testosterona, que é produzida nos testículos. A testosterona, ela vai começar a produção de espermatozoides. Antes de aumentar essa quantidade da testosterona, antes da puberdade, o corpo não é capaz de produzir espermatozoides. Eles só começam a ser produzidos quando a testosterona entra em ação. É diferente lá nos ovários, que já tem os óvulos, só que ainda não estão prontos, começam só a amadurecer. No testículo, antes da puberdade, não tem nenhum espermatozoide. A testosterona, ela também causa algumas mudanças no corpo, assim como o estrógeno e a progesterona. Vamos ver que mudanças são essas? Muda a voz, os músculos aqui, opa, isso aqui é spoiler. Os músculos da laringe ficam mais grossos, e isso muda a voz. Essa mudança é muito mais marcante nos meninos, mas acontece nas meninas também. Causa o crescimento de pelos na região do rosto, né, nos meninos a barba, nas meninas também, os pelos do rosto engrossam um pouco, nas axilas, na região genital, nas pernas, nos braços, os pelos ficam mais grossos. O suor fica com um odor mais acentuado, o cheiro do suor muda, fica com um cheiro mais forte, aí tem que começar a usar desodorante e tal. E a pele fica mais oleosa. E aí a gente tem que ter alguns cuidados com a nossa pele, né, para deixar ela sempre saudável. Um dos primeiros cuidados é evitar banhos muito quentes e ainda por cima muito demorados. A água muito quente, ela retira todo o óleo natural que protege a pele. Isso pode causar diversas reações, pode deixar a pele mais seca ou deixar a pele mais oleosa, depende da pessoa. Então é importante evitar esses banhos muito quentes e muito demorados. Quando for lavar o rosto, usar um sabonete apropriado, de preferência um sabonete neutro, para o rosto, para evitar que machuque a pele e deixe ela irritada. Evitar espremer espinhas e acnes. Eu sei que às vezes aparece aquela espinha, dá uma vontade de espremer, só que às vezes a gente espreme, a nossa mão está suja, pode acabar infeccionando, e às vezes, dependendo do tamanho dessa espinha, pode acabar deixando uma cicatriz no seu rosto. Então evita espremer essas espinhas. E caso você sinta que a sua pele está ruim, está muito oleosa, está com muita espinha, o importante é procurar um médico. Qual é o médico da pele? O dermatologista. Beleza? O próximo módulo que cai na prova é o módulo 16, que fala sobre a reprodução. Primeiro, nós vamos falar do sistema genital masculino. Qual é a função desse sistema no nosso corpo? É a produção de gametas. Qual gameta que é produzido por esse sistema? Os espermatozoides. Eles são produzidos nos testículos, nestes órgãos aqui, ó.
Acompanhe minha setinha. Os testículos. Só que se você retira diretamente um espermatozoide do testículo, ele ainda não está pronto. Ele precisa passar por uma fase de amadurecimento, que acontece nesse órgão que fica aqui em cima do testículo, o epidídimo. Então, o espermatozoide é produzido no testículo e amadurece no epidídimo. Eles percorrem esses ductos deferentes, ou vasos deferentes, e aí eles vão chegar aqui na uretra, quando eles forem eliminados, os espermatozoides. Só que antes de serem eliminados, eles recebem alguns líquidos produzidos pela próstata e pelas vesículas seminais. Esses líquidos vão ajudar a manter o espermatozoide vivo por mais tempo, para que ele consiga chegar até o óvulo. E vai ser eliminado na ejaculação, que é esse processo que acontece para a eliminação dos espermatozoides junto com o líquido. Esse conjunto dos espermatozoides com o líquido nós chamamos de sêmen, que é eliminado na ejaculação. Então aqui tem a imagem, pessoal, com os principais órgãos. Os testículos, o epidídimo, a próstata, a vesícula seminal, os ductos deferentes, a uretra e o pênis. O sistema genital feminino, pessoal, ele produz um gameta chamado óvulo. Na verdade, a mulher já nasce com todos os óvulos que ela vai liberar durante a vida, só que eles ainda não estão prontos, estão imaturos. E aos poucos, né, quando começa a puberdade e começa a ação dos hormônios, esses óvulos vão amadurecendo pouco a pouco e vão sendo liberados. Esses óvulos estão dentro dos ovários, estão apontados aqui na imagem. Quando esse óvulo é liberado, nesse processo chamado ovulação, ele não vai para qualquer lugar. O óvulo vai para esse órgão chamado tuba uterina, que liga os ovários ao útero. A tuba uterina é o local onde ocorre a fecundação, que é o encontro dos gametas, o encontro do óvulo com o espermatozoide. Caso ocorra esse encontro, a mulher pode engravidar. E aí o bebê vai se desenvolver aqui dentro do útero, que ele é feito de músculo e consegue crescer bastante para abrigar o bebê. E a vagina é esse canal de comunicação entre o útero e o meio externo. É por ele que sai o bebê no parto natural e por onde sai a menstruação, por exemplo, que é o próximo assunto do módulo 16. O que acontece? O útero, todo mês ele se prepara para uma gestação, para uma gravidez. E o endométrio, que é essa parede rosa mais escurinha aqui, ela vai ficando mais grossa. Essa parte do útero vai ficando mais grossa, vai ficando cheia de vasos sanguíneos. Para que servem esses vasos sanguíneos? Para nutrir o embrião quando ele se fixar ali no útero. Mas o que acontece se não há gravidez? Esse endométrio vai ser eliminado e vai sair pela vagina, esse tecido cheio de sangue, cheio de material ali, que estava no endométrio e foi eliminado. Esse processo de eliminação do endométrio se chama menstruação. A primeira menstruação da menina tem um nome especial, que é a menarca. É a primeira, e esse ciclo de menstruação vai percorrer a vida toda da menina. Chegando por volta dos 50 anos, se esgotam os óvulos que estavam nos ovários da mulher. E aí a mulher para de menstruar nesse processo natural, também chamado de menopausa. E a menstruação, ela ocorre de uma forma cíclica. Que é um ciclo, algo que não tem um começo, um meio, um fim. Ela sempre vai acontecendo. Nós determinamos que o começo da menstruação, o começo do ciclo menstrual, é o primeiro dia da menstruação. A mulher menstrua no primeiro dia, é o começo desse ciclo. Primeiro dia da menstruação, dia 1 do ciclo. Esse ciclo dura mais ou menos 28 dias. No meio do ciclo, ocorre a ovulação. E nos dias próximos da ovulação, uns 2 dias antes, uns 2 dias depois, é o período que a mulher tem mais chances de engravidar. E esse período é chamado de período fértil. E depois o ciclo continua até que ele chega no seu fim no 28º dia, que é o dia anterior à próxima menstruação. Então o ciclo dura 28 dias, contando a partir do primeiro dia da menstruação. E lá no meio do ciclo ocorre a ovulação. E quem regula esse ciclo? O que regula esse ciclo? São os hormônios, o estrógeno e a progesterona. Pessoal, esse é o principal conteúdo dessa prova, desse brochurão. Espero que vocês tenham entendido. Estudem. Deixa eu interromper o compartilhamento.
Façam com atenção, façam com carinho, leiam bem as questões. Estou mandando também um vídeo de orientação para a prova, em que eu leio as questões e explico para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado essa revisão e até a próxima. Tchau!